Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. Para quem não sabe, nessa série eu respondo perguntas da minha audiência sobre educação de filhos e hoje eu vou responder uma pergunta da Regina de Votorantim. Fica aí comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou psicanalista e aspirante em hipnose ericksoniana, também graduada em filosofia, fui conselheira tutelar durante 8 anos em minha pequena cidade do interior do Paraná e sou apaixonada pelo tema parentalidade consciente e, acima de tudo, sou mãe de 2 adolescentes. Desde já peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe o vídeo com aqueles que você ama. Vamos lá para a pergunta da Regina. Eu gostaria muito que você desse alguns exemplos de como dizer o não de maneira positiva. Regina, primeiramente quero te agradecer pela pergunta e já te digo o seguinte: o não, que representa o limite na vida de nossos filhos e nas nossas também, é tão importante que, se não soubermos utilizá-lo, ele pode vir a ser banalizado de tanto que os pais falam, mas de maneira errada. Para que o não cumpra realmente o seu propósito, que é a imposição de limites, ele precisa ser dito positivamente com um sim condicionado. Desde já eu preciso dizer que não estou aqui dizendo que os pais não devem falar não e com isso deixar os filhos fazerem o que quiserem. Por favor, entendam, não é isso. A educação permissiva é prejudicial tanto quanto a educação violenta. Filhos mimados e criados sem limites se tornam adultos infelizes e insuportáveis de se conviver e o preço a se pagar por isso é muito alto. Então esquece a permissividade, ok? Educar filhos dá trabalho. O que eu quero dizer é que podemos ensinar nossos filhos a desenvolverem uma mente prospectiva, percebendo as possibilidades para o futuro e imaginar como criar ações futuras para atender às necessidades do presente. De acordo com o professor Daniel Siegel, essas funções executivas que, quando aprendidas, podem ser habilidades que duram uma vida inteira. Desta maneira, você estará oferecendo orientações para literalmente fazer crescer os importantes circuitos pré-frontais da inteligência emocional e social de seu filho. O que é uma mente prospectiva? É uma mente que vê adiante, lançando os olhos sobre o futuro para escolher o que fazer no hoje e no agora em busca do que foi avistado. O interessante é que o não é abstrato. Então, por isso, ele se torna mais difícil para a criança entendê-lo. O mesmo ocorre para nós adultos. Se eu te disser, não imagine um elefante vestido com uma roupa azul com uma bolinha branca. Tenho certeza que você já imaginou. Outra coisa que é importante sabermos, todos nós temos o cérebro reptiliano, que é o responsável pela defesa natural do organismo, que contém os impulsos de lutar, fugir, paralisar ou, em casos extremos, desmaiar. Esses impulsos demandam uma substância no corpo chamado cortisol, que faz com que a agitação nos braços e pernas aconteçam. Lembrem do fator lutar ou fugir. E esse estado reativo pode ser acionado facilmente e rapidamente quando ouvimos um não dito em um tom áspero e indiferente. Principalmente as crianças. Imagine você toda empolgada dizendo para o seu cônjuge que quer pintar a casa de vocês com a cor amarela. De repente ele te diz um não de forma brusca e com a cara mais amarrada possível. Dá raiva só de pensar, não é mesmo? Agora, se ele ou ela falar, entendo você, realmente a cor amarela é muito bonita, só é uma pena que não combinam com a cor de nossos móveis e no momento não é possível trocá-los. Mas quem sabe futuramente a gente consiga comprar móveis novos, aí já aproveitamos e pintamos a casa de amarelo e tudo ficará perfeito, tom sobre tom.
Perceba que esse não foi dito de maneira empática, ou seja, considerou o sentimento do outro e, ao mesmo tempo, utilizou a mente prospectiva, fazendo a pessoa perceber que no futuro isso será possível, desde que haja uma condição que, nesse exemplo, é a possibilidade de comprar móveis novos. Aí você pode me dizer: Paula, para que isso? É muito mais fácil dizer um não logo e deixar a criança que chore lá no cantinho da disciplina. E ela que se vire com isso. Mas veja bem o que eu vou te dizer. Olhe para minha mão. Seu filho ou filha tem um cérebro com potencial incrível para torná-lo uma pessoa acima da mediocridade. Mas se você não estimular ou continuar agindo e repetindo padrões do passado conforme o que você recebeu, seu filho ficará muito aquém, ou seja, muito abaixo do nível daquilo que ele poderá vir a ser um dia. E aqui eu já te chamo para ação. Saia da média. Não aceite repetir um padrão que perfaz uma dinâmica familiar de adultos rígidos e inflexíveis que só sabem impor, mas não conseguem dialogar e valorizar o outro. Saia da média das pessoas que defendem a agressão para educar, que fazem da agressão seu meio de comunicação e diálogo. Isso mesmo, tudo muda quando enxergamos a criança como ser humano, porém um ser humano mais frágil e mais fraco em termos de força física do que nós adultos, e que, por consequência, teremos que lidar com nossa agressividade, arrogância e imaturidade interna para então lidarmos com alguém tão pequeno, mas nem por isso menos importante do que nós. Talvez é essa a grande chave da nossa vida, que é a capacidade de considerar com empatia um ser humano mais fraco e frágil. Quando batemos para educar, se é que existe um sentido de educação nisso, o que realmente eu acredito é que a grande maioria tende a bater só para descontar a raiva mesmo. Por consequência, passamos a mensagem de que temos que respeitar apenas o mais forte, sem valorizar aquele que julgamos ser mais fraco do que nós. Talvez é aí que está toda a raiz de maldade e violência que não cessa nunca, como se tivéssemos perdido o fio da meada. E para concluir essa minha fala sobre agressão, eu não posso deixar de falar aqui que no Brasil é crime agredir o outro, mesmo que esse outro seja uma criança e mesmo que essa criança seja seu filho ou filha. E se você se acha uma pessoa tão correta, mas sai por aí espalhando postagens que defendem surra para educar, saiba que você está colaborando com o crime, já que fazer ou deixar de fazer algo estabelecido por lei é o que determina se somos cidadãos de bem ou não. E lembre-se, o corpo é inviolável. Primeiro a gente ensina isso para os filhos e depois eles crescem se respeitando e respeitando o corpo do outro. Mas voltando ao assunto de dizer não com um sim condicional, estaremos dessa forma acionando o circuito de engajamento social, tornando o cérebro receptivo ao que está acontecendo, tornando o aprendizado muito mais provável e promovendo conexões com os outros. Dizer o não com um sim condicional é uma estratégia, ou seja, uma ferramenta que estimula o córtex pré-frontal de seu filho. Literalmente, você estará modificando a estrutura física do cérebro de sua criança, estimulando-a para fazer o que é correto. Mas atenção, perceba que de forma alguma a ideia é proteger os filhos de se sentirem frustrados. Pelo contrário, a ideia é utilizar essa ferramenta para eles praticarem tolerar suas decepções quando as coisas não ocorrerem do jeito que eles gostariam. É ajudá-los a gerenciar as decepções tão naturais da vida. É como se estivéssemos expandindo a capacidade de tolerância deles, ajudando-os a lidar com o não. O autor Daniel Siegel descreve em seus livros que a imposição de limites é muito importante para a criança desenvolver um senso saudável de inibição. O que é inibição? Inibição é ficar impedido, desencorajado de fazer alguma coisa que tanto se quer fazer. Esse senso saudável de inibição que a criança aprende em um contexto familiar é que aquilo que quer fazer não é seguro ou socialmente apropriado.
E atenção, a neurociência afirma que as crianças aprendem sobre si mesmas por meio da comunicação e das conexões que têm com os pais e com terceiros. Mas ao dizer um não sem considerar o sentimento da criança, estaremos reagindo apenas com base em nosso ponto de vista, sem sequer estabelecer uma conexão com as experiências de nossos filhos. Exemplo, imagine seu filho ou filha com muito entusiasmo te pedindo um brinquedo que ele ou ela imagina que é super bacana e de repente você fala: esse brinquedo não passa de uma porcaria. Parece bobo esse exemplo, mas isso faz com que a criança internalize que suas motivações são ruins, já que seus sentimentos foram desvalorizados. Mas atenção, não estou querendo dizer que tem que fazer todos os gostos comprando tudo que os filhos querem. Não é isso. E sim, validar o sentimento deles. Por exemplo, entendo que você quer muito aquele brinquedo, parece ser muito legal brincar com ele, mas vamos fazer o seguinte, vamos anotar o nome desse brinquedo para quando for seu aniversário ou outra data específica a gente possa comprá-lo de presente para você. Se a criança for mais velha, você poderá ainda incentivá-la a pesquisar um pouco mais sobre o brinquedo ou objeto que ela queira, como preço e marca, tal, ensinando a ela a possibilidade de comprar por um preço mais barato, valorizando assim o dinheiro. Mas Paula, e se eu não tiver condições financeiras? Da mesma maneira, diga que você entende que o brinquedo parece muito bom e interessante, porém você não tem dinheiro suficiente para comprá-lo, justamente porque já gastou todo o seu dinheiro comprando o arroz, o feijão, o sabonete, o shampoo, o leite, enfim. Eu vejo que infelizmente muitos pais se sentem tristes e até inferiores por não terem condições em dar aos filhos o que eles pedem. Porém, eu digo que a melhor dádiva que os pais podem dar aos filhos é a habilidade de eles lidarem com a frustração diante do não que a vida apresenta. É muito mais fácil lidar com o não na infância do que na vida adulta. Você pode não ter a condição financeira, mas você tem toda a condição de acolher o sentimento que seu filho ou filha apresenta, ajudando-os a gerenciar as decepções. Mas essa ferramenta de dizer o não com um sim condicionado pode ser utilizada em várias outras questões, como por exemplo, o de querer brincar na casa do amiguinho todos os dias. Em vez disso, você pode dizer: entendo que você goste muito do seu amiguinho e queira brincar com ele todos os dias. Eu também, quando era criança, gostava muito de brincar, porém, você já brincou com o seu amiguinho ontem e por isso você poderá brincar com ele novamente só no próximo fim de semana. Diga para ele conversar com os pais para sabermos se você pode ir na casa dele ou ele vir aqui em casa. Perceba que desta maneira você estará ajudando seu filho ou filha a ver que, embora não esteja conseguindo exatamente o que quer naquele momento, ele ou ela receberá um sim novamente em breve. O segredo é que você sentiu empatia pelo desejo de sua criança brincar, ao mesmo tempo em que criou uma estrutura e habilidade reconhecendo que não tem como brincar com um amigo todos os dias e atrasando o que chamamos de gratificação do desejo. Com isso, você estará expandindo a capacidade de tolerância deles por não auxiliar o que querem e dando a eles a prática de adiamento de gratificação. Dessa forma, sua criança entenderá que os limites que você estabelece levam a habilidades de aprendizado e imaginação de possibilidades futuras e não a aprisionamento e indiferença. E aqui eu já aproveito para enfatizar que a criança não tem a perspectiva de futuro como o adulto tem. Por uma questão cerebral, a criança é focada inteiramente no aqui e no agora e não aprende como os adultos aprendem. Por isso que na escola os professores utilizam várias maneiras diferentes de ensiná-las a fazerem as mesmas coisas. O que eu quero dizer com isso? É que nós adultos muitas vezes caímos no erro de achar que a criança precisa entender o não como se fossem adultos. Gente, isso não tem cabimento. Às vezes queremos cobrar da criança aquilo que ela ainda não pode nos dar. Então podemos trocar a palavra
cobrar pela palavra, ensinar de acordo com a capacidade cerebral devido à idade. Também não posso deixar de mencionar aqui sobre a importância da linguagem não verbal na hora de conversar com nossos filhos, como tom de voz, expressão de afeto e carinho, toque físico, beijos e abraços. Quando abraçamos nossos filhos, uma substância chamada ocitocina é liberada. Essa substância é responsável pelo bem-estar e reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Agora, imaginou um não, dito de forma brusca, inflexível, com tom de voz ríspido e cara fechada? Pois é, com certeza esse não irá desengatilhar a agressividade de seu filho, já que a agressividade surge da raiva, que primeiramente surge do medo, que vem da amígdala cerebral, que nada mais é do que a reação de defesa tão natural do início da vida. Afinal, seria injusto o ser humano nascer em um mundo tão hostil e assustador sem a mínima capacidade de defesa. E para finalizar, cuidado com a rigidez. Se você fala não para tudo, o não ficará comprometido, dificultando a imposição de limites. Evite exigências e ofereça escolhas que não possam ser respondidas por um sim ou não. Exemplo, na hora de dormir, você quer ouvir uma história curta ou longa? Agora, se a ação for necessária, haja sem palavras. Por exemplo, se está na hora de dormir e seu filho está resistindo, simplesmente pegue-o pela mão e leve-o à sua cama. E não se esqueça, gentileza com firmeza e amor com autoridade. É disso que nossas crianças precisam. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Beijos para a Regina, que me enviou a pergunta, e beijos para você que ficou comigo até o final. Fiquem à vontade para me enviar perguntas através das minhas redes sociais. Meu Insta é @psipaulablum. A minha página do Facebook é Bate-Papo Positivo. Basta acessá-lo e clicar no botão do WhatsApp que você poderá falar diretamente comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!